Amém, glória a Deus. Louvado seja o nosso bom, eterno Senhor e Salvador, para sempre. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, que bom estar aqui nessa noite, que alegria. Gratidão ao Senhor por estar aqui nesse lugar. Meu Deus, que lugar abençoado o Senhor promove para as nossas vidas. Irmãos, sabe que talvez você esteja nesse lugar todos os domingos, todas as quintas, mas não permita que isso te cause um costume. Não permita que isso te cause um cristão de bucho cheio. Não permita que isso te cause uma rotina, mas que estar nesse lugar, sempre seja algo que você decida estar aqui, não só por estar, mas sair daqui muito abençoado com tudo que acontece nesse lugar, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é uma palavra muito séria. Amém? É aquela palavra que nós sabemos que ela funciona, ela é real, ela é muito, muito poderosa. E ela sempre se manifesta através de quê? Da nossa fé. E graças a Deus, irmãos, quando nós recebemos a Cristo como Salvador, nós recebemos também uma medida abençoada e generosa de fé. Então é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é abençoador. Creia. Sabe, irmão, às vezes eu estou lá em casa e eu vejo algumas dúvidas, alguns comportamentos de algumas pessoas. Não é ninguém daqui, não, é longe. Não, estou falando a verdade. E aí eu fico pensando o seguinte: Senhor, onde é que está indo a palavra? A palavra de Deus, que tem sido ministrada. E as pessoas têm ouvido, têm se sentado para ouvir. Aonde ela está? Aonde ela está sendo localizada? Porque a gente tem visto alguns comportamentos, e meus irmãos, que você fica procurando onde é que a palavra está caindo. Onde é que a palavra está se instalando? Porque a impressão que dá é que ela entra no ouvido e sai pelos dois. Porque a gente começa a ver certos comportamentos que você diz, rapaz, pelo tempo que está na igreja, pelo tempo que está ouvindo, a palavra revelada ainda está desse jeito, mas uma coisa é certa. Por que nós estamos aqui? Por que existe a igreja? Por que congregar é bíblico? Porque pode acontecer, sim, de estarmos ouvindo a palavra e aí amanhã algumas coisas não nos lembrarmos. Mas, irmãos, eu quero dizer para vocês e lembrá-los que você não pode se contentar apenas com o que você está ouvindo nesse lugar. Que nós, como filhos de Deus, irmãos, esses dias eu vi algo tão sério, tão delicado em relação a isso, e conversando com meu esposo, ele disse, prega sobre isso. Porque você vê que tem pessoas que estão ouvindo a palavra, pessoas que há anos, agora bota anos nisso, que estão na igreja, mas, irmãos, o que tem saído da boca dessas pessoas, você não encontra muito a Bíblia. São palavras aonde você fica procurando, aonde Deus está. E aí me veio essa ministração no coração, que foi uma ministração que nós temos um grupo chamado Bíblia Todo Dia. E aí Kaline mandou para mim o meu capítulo e fala justamente sobre isso, que é sobre o poder que existe na nossa fala, na nossa língua, que é lá em Tiago, capítulo 3. Nós não vamos ler Tiago agora, mas lá esse texto, quando você lê e extrai o que está escrito lá em Tiago, capítulo 3, a gente entende várias coisas. Existem várias revelações naquele capítulo. Existem várias coisas que acrescentam muita coisa importante, de extremamente importância para o nosso dia a dia. E uma das coisas que eu consegui extrair de lá foi que nós somos o reflexo. Você hoje é o reflexo do que sai da sua boca. Amém? Então, se você fizer uma avaliação sobre o que acontece hoje, talvez tenha algumas coisas que você não consiga entender. Sim, mas isso aqui saiu de minha boca, né? Talvez você não lembre o dia, talvez você não lembre como as coisas aconteceram no decorrer dos tempos, mas muita coisa que acontece nas nossas vidas hoje é reflexo do que nós estamos nos alimentando. Então,
A nossa casa, por exemplo, o nosso ambiente, onde nós moramos, é o nosso mundo, amém? É um dos nossos mundos, vamos dizer assim, porque nós temos outros ambientes, aqui, por exemplo, é um dos nossos mundos, mas a nossa casa, ela é o nosso mundo. E a nossa casa, tudo que há na nossa casa, tudo que existe ali, cada móvel, cada detalhe, isso ali é reflexo daquilo que está em nós e que é externizado. E nós criamos aquele mundo através do que está dentro de nós. Lá no livro de Provérbios, agora pode ser, Alice. No livro de Provérbios, capítulo 18, verso 21, talvez você diga, eu já ouvi esse versículo tantas vezes. Mas, irmãos, você pode já ter ouvido 10 milhões de vezes. Mas se ele ainda não está sendo praticado, se nós ainda não estamos colocando em prática, há uma necessidade de colocarmos. Vocês concordam? Há uma necessidade de estarmos ouvindo, até chegar um momento que você vai entender, rapaz, agora eu vou ter que colocar em prática, porque agora é urgente e precisa funcionar. Então, esse versículo diz que a morte e a vida. Então, aqui existem duas coisas. Duas coisas que, por exemplo, ninguém quer morte, ninguém quer saber de morte, nada daquilo que nós amamos, queremos, mas nós queremos vida em todas as coisas. Não é verdade? Nós queremos vida. E isso é tão poderoso que o Senhor nos deu fé justamente para que vida seja externizada através das nossas palavras. Então, quando nós falamos, a vida, ela é inserida nesse mundo natural, ela é lançada nesse mundo natural e traz à existência as coisas que nós não estamos vendo. Amém, irmãos? Então, a morte e a vida, elas estão aonde, irmão? Você pode me ajudar? Olha, então aqui está dizendo que a morte e a vida está no poder de algo chamado língua. É uma bichinha bem pequenininha, né? Mas quando nós lemos em Tiago, diz que ela tem um poder que, dependendo de como ela seja usada, ela tem o poder do fogo do inferno. E não se assusta não, nem vai para casa. Fique calmo, porque é esse o poder que a língua tem quando ela é mal utilizada. Então, ela tem o poder de morte. Talvez isso para você, você diz, rapaz, Dia das Mães eu vim ouvir isso. Olhe, seja abençoado. Decida ser um cristão em crescimento. Decida ser um cristão decidido, disposto a viver em níveis de maturidade gradativos, dia após dia, meses, anos, crescendo. E aí, quando nós estamos decididos a isso, irmãos, nós estaremos dispostos a ouvir qualquer palavra e de qualquer cristão, de qualquer pregador. Amém? Então, diz assim, que a língua, ela tem o poder. Ou seja, a língua, ela tem dois poderes. O poder da vida, que é extraordinário. E aí, mas ao mesmo tempo, talvez você diga, não, mas quando a gente fala as palavras boas, as palavras de Deus, não é necessário fé? É sim, é necessário fé. Mas quando nós falamos as palavras que não são boas, elas também causam malefícios. Por quê? Porque elas estão saindo da mesma boca. Então, irmãos, isso aqui é só para nós termos uma pequena noção do quanto tudo o que sai da nossa boca é poderoso. Quando é bom, vai nos trazer benefícios. Quando é ruim, vai nos trazer muitos malefícios. Por isso que o cuidado com o que sai da nossa boca é um cuidado diário. Porque, de vez em quando, a gente precisa estar se policiando. Então, para concluir essa parte, nós percebemos aqui, de acordo com Provérbios 18, 21, que diz que nós temos na nossa boca duas coisas que acontecem, que funcionam. O poder da vida, que funciona, você fica feliz com isso? Porque isso pode trazer vida em coisas que talvez você olhe e ache impossível. Mas há esse poder em nós, através da fé, para que se manifeste a vida. Mas também a morte. As palavras de Deus, elas são tão poderosas. Quando nós lemos lá no início de Gênesis, eu quero só ler algo aqui, quero compartilhar algo com você, em um livro extraordinário, que o nome desse livro é Crie o Mundo que Você Quer Ter. E nesse livro, nós temos aqui eu tenho aqui algo tão lindo, que diz assim, que quando Deus criou o mundo, Ele não criou tudo de uma vez. Então, quando você lê o capítulo de Gênesis, lá você se depara com algo extraordinário. A terra tinha céu e terra.
E no capítulo 1, verso 2, diz que a terra estava sem forma, vazia e escura. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A partir dali, eu não quero entrar nesse ponto, porque senão eu vou me estender muito, mas de acordo com os estudiosos da Bíblia, eles dizem que entre o versículo 1, capítulo 1, verso 1 e 2 do livro de Gênesis, de acordo com os estudiosos, e realmente é comprovado, porque a gente encontra versículos que comprovam que existia um mundo entre esses dois versículos. E nesse mundo, esse mundo, era onde existia o anjo Lúcifer, que ele estava lá e que ele era o governador e assim por diante. Irmã, isso aqui você vai ver no Rema, tá bom? Você vai ver a autoridade do crente e isso vai te ajudar a entender melhor essa parte. Eu não quero me estender nesse ponto, só para que você entenda que quando Deus começou a criar o mundo, ele começou a criar o mundo do nada. E aí a primeira coisa que ele disse foi, haja luz, porque ninguém faz nada no escuro, até Deus. Então, a luz veio e tudo começou. Aí ele disse que Deus não cria tudo de uma vez. Ele deu um passo de cada vez. Primeiro, ele mostra os passos de Deus. Ele trouxe o firmamento, a existência através de suas palavras. Depois ele traz a água, a terra seca, a existência através das suas palavras. Depois ele traz as plantas, sol, lua, estrela, animais, e assim por diante. E aí a gente vê que foi tudo uma coisa de cada vez. E tudo que Deus criava, ele concluía dizendo, ele começava dizendo, haja, porque eram as palavras que precisavam serem ditas para que as coisas começassem a ser manifestas, a se criarem, a acontecer a criação e a estabilidade de um novo planeta. E aí, quando ele terminava, o Senhor, lindamente, ele sempre concluía dizendo, e tudo ficou bom. E eis que ficou bom. Ele reconhecendo que aquilo que ele havia criado através das suas palavras, ele percebia. E ele diz, e está escrito na palavra de Deus, e ficou muito bom. Então, as palavras de Deus, elas fazem as coisas acontecerem. As palavras de Deus, elas fazem o mundo girar. As palavras de Deus, irmãos, elas são muito, muito, muito poderosas. Amém? E em se tratando da palavra de Deus que está em nós, ela tem o poder, através da fé, de trazer coisas à existência, de fazer coisas que você nunca imaginou na sua vida acontecerem. Agora, quando elas são bem ditas, quando elas são ditas baseadas nas Escrituras Sagradas, quando elas são ditas de forma correta e quando elas são ditas como palavras bem pensadas. Por que muitas vezes você tem dito coisas e você não vê acontecer? Porque muito provavelmente existe alguma coisa nas entrelinhas do que você tem dito que talvez não esteja, de fato, em linha com a palavra de Deus. E o nosso mundo, os nossos sonhos, aquilo que nós desejamos da parte do Senhor, eles irão acontecer através daquilo que está saindo das nossas bocas, em fé e saindo também de forma correta. Amém, irmãos? Então, as nossas palavras, ainda que não sejam tão poderosas assim como as palavras de Deus, ainda que as nossas palavras não sejam tão poderosas assim como as de Deus, mas ainda assim elas são poderosas. Você fica feliz com isso? Ainda assim, quando elas são ditas, acontece, porque elas trazem à existência. Por mais que pareça pequena as nossas palavras, porque Deus, ele nos deu a mesma fé. Irmãos, talvez você esteja aqui pela primeira vez, segunda vez, terceira vez, você ainda não ouviu isso. Mas a mesma fé que você recebeu no dia em que você aceitou Jesus, a mesma fé que Deus usou para criar tudo que nós estamos vendo hoje, tudo que nós vemos na natureza, na criação, inclusive o ser humano, o homem e a mulher. Tudo que Deus fez foi através da sua poderosa palavra. Então, Deus, ele nos deu a mesma fé. Então, a mesma fé que Deus usou para criar todas as coisas, é a mesma fé que nós temos. Então, de acordo com as nossas palavras, de como elas estejam saindo, dependendo de como elas saiam da nossa boca, irmãos, elas irão criar
coisas. E aí, por isso, e através disso, o nosso mundo, ao nosso redor, ele vai refletir aquilo que vai saindo da nossa boca. Irmãos, e isso não tem como ser diferente. Se as nossas palavras são benéficas, nós viveremos o benefício de todas as nossas palavras baseado nas Escrituras Sagradas. Mas se as palavras são maléficas, nós também viveremos os malefícios e os resultados negativos, de acordo com as palavras que têm saído das nossas bocas. Com a nossa boca, irmãos, tanto nós podemos abençoar algo, nós podemos transformar algo, como nós também podemos arruinar. Isso é tão sério. Isso é tão... É algo que você pode, talvez hoje, você fazendo uma avaliação sobre o que sai da sua boca em alguns momentos, hoje seja o dia de você fazer uma avaliação e dizer assim, a partir de hoje eu decido que será diferente. Por quê? Sabe, irmãos, nós moramos em uma cidade interiorana, uma cidade que não é muito grande, mas também não é pequena, é uma cidade deliciosa, eu amo aqui. Gente, eu demorei a me acostumar aqui, mas quando eu vou para a minha cidade natal, eu chego aqui, eu sempre falo para o meu marido, meu Deus, eu cheguei em casa. Eu me apeguei a essa cidade, eu comecei até a achar essa cidade bonita geograficamente. Para mim, essa cidade é a cidade mais bonita da nossa região. Eu acho ela uma coisa. Ela é muito linda, ela é muito retinha. A minha não é buraco para cá, mas não vou nem dizer o nome, mas eu amo minha cidade também. Mas aqui eu me apeguei com a beleza dessa cidade. Me acostumei com a cultura do povo daqui, né? E aí, irmãos, enquanto eu não me acostumava, desculpa, a palavra é essa, com o sistema, a cultura, a igreja, que eu cheguei aqui quando a igreja era muito pequenininha, ela era uma bebê, ela estava nascendo ainda, tinha pouquíssimas pessoas. Enquanto eu não me acostumei, vez por outra eu dizia, meu Deus, como é que é estranho? Meu Deus, que saudade da minha cidade, que saudade da minha igreja. Enquanto eu dizia isso, aqui era ruim. Tá bom? Eu estou dando esse exemplo para vocês entenderem o que acontece quando a gente começa a fazer confissões, que elas vão andando na nossa frente e implementando justamente as palavras que nós estamos dizendo. Então, enquanto eu dizia, que cidade ruim, aqui eu não tenho meus amigos, eu estou distante de todo mundo, eu estou distante dos meus amigos, minhas colegas, enfim. Enquanto eu dizia isso, aqui era ruim. No dia que eu decidi mudar o discurso, no dia que eu decidi olhar para essa cidade com um olhar diferente, no dia que eu decidi olhar para essa cidade admirando a beleza, admirando o que ela pode promover, admirando o que ela é, embora não sendo perfeita como cidade nenhuma é, mas quando eu redirecionei o meu olhar para a cidade de Oricuri, eu comecei a amar essa cidade. Tanto que eu vou bem aqui e já fico com saudade. Para vocês terem uma ideia. Porque foram as palavras. Aquilo que eu dizia era aquilo que eu vivia. E aquilo que eu dizia era o que refletia na minha estadia nessa cidade. Aqui nessa cidade eu cheguei recém-casada, né? E aí tudo muito novo para mim, tudo era muito diferente. Mas, irmãos, eu entendi uma coisa, que o meu discurso, que as minhas palavras, elas precisavam mudar, elas precisavam refletir aquilo que Deus queria na minha vida nessa cidade. E aí, quando eu entendi isso, as coisas começaram a acontecer. Certa vez, veio morar aqui em Oricuri uma pessoa, lá da minha cidade também. E aí essa pessoa, ela não conseguiu. Ela disse, não consigo me acostumar aqui não é meu lugar, aqui não é minha cidade. Não dá. E essa pessoa, ela realmente sofreu e foi embora. Mas o que saía da boca dessa pessoa era só isso. Aqui é ruim, aqui não dá, aqui eu não arrumo emprego, aqui a igreja é diferente, eu gosto mais da minha igreja em tal lugar. Eu dizia, meu filho, vá, Deus abençoe você. Vá viver sua vida. Porque ele estava decidido a manter esse discurso. E aí, baseado nesse discurso que ele estava decidido a manter, ele foi embora sem aguentar morar aqui. Por quê? Porque eram as palavras que cercavam. Meu marido gosta de dizer o seguinte, Sandro, o ser humano se acostuma com tudo. A gente só precisa de tempo. E isso é verdade. Tudo que é novo para a gente acha meio estranho. Não sei vocês, mas eu cheguei um dia desse num hotel e eu olhei para a cama. Eu fiquei igual meu cachorro quando eu lavo o lugar dele.
Ele não gosta, não. Ele gosta de grude. Tem hora que eu não sei se meu cachorro é um porco ou é um cachorro. Ele gosta mesmo é de grude. Aí ele fica horas sentadinho, olhando para o lugar dele, bem limpinho, mas ele não deita. Aí eu estava em certo lugar, numa cama muito bonita, fofinha, lá eu e meu esposo. Menina, eu quase não consigo me deitar naquela cama. Aí, não tinha meu cheiro, não tinha meu lençol, não era a minha cama. Aí marcou, eu disse, ai, como é estranho. Sabe o que é isso, irmãos? É porque o ser humano, ele precisa entender que nós, em alguns momentos das nossas vidas, nós vamos precisar desenvolver o costume. Quando você casar, você vai também precisar se acostumar com alguns hábitos, com alguns comportamentos de ambos, marido e mulher. Essas coisas, elas serão necessárias, mas isso vai crescendo, isso vai se desenvolvendo, gradativamente. Nunca é do dia para a noite, é tanto que lá em Gênesis diz que quando Deus começou a criar, foi uma coisa de cada vez. Você não vê Deus dizendo, e haja! E tudo aconteceu de uma vez só. Mas o amor de Deus foi tão lindo ao criar, que foi uma coisinha de cada vez, uma coisa de cada vez, e tudo foi sendo feito, tudo foi gerado, tudo nasceu de forma muito perfeita. Amém? E não é diferente, irmãos, com a nossa vida. Então, as palavras, elas são tão poderosas que elas têm poderes benéficos e maléficos, como já falei. Por exemplo, as palavras, dependendo de como elas são ditas, elas podem criar confusão. Elas podem jogar lama na reputação de alguém. É ou não é? Por quê? Porque a palavra é algo que precisa ser dito pensada. O que sai da nossa boca precisa ser pensado, porque aquilo que sai da nossa boca, impensado, vai acontecer também. E aquilo que sai pensado também vai se manifestar. Então, sobre todas as coisas, sobre sua vida, sobre o que você deseja, sobre o que você quer, sabe? Sobre o melhor de Deus para a sua vida, sobre os irmãos, sobre as pessoas, sobre os seus sonhos. Se você se vê desenvolvendo o chamado de Deus na sua vida, precisa de palavras certas. E palavras que saiam do coração. Porque as palavras que saem da nossa boca, quando elas saem só da boca para fora, elas não terão, irmãos, o mesmo efeito de que quando elas saem do coração. Porque quando elas saem do coração, elas saem com fé. E quando elas saem só da boca para fora, elas vão sair de forma natural. E aí, muito provavelmente, ela não vai trazer o efeito que nós estamos precisando. Amém? Em relação a estarmos, muitas vezes, olhando e avaliando a vida um do outro, que, infelizmente, isso muitas vezes acontece, e isso também acontece muito baseado em palavras, dito por palavras. Quando nós falamos ou estamos falando de uma outra pessoa, irmãos, eu entendi uma coisa, estudando algo de um psicanalista, eu achei muito interessante, que ele disse que, muitas vezes, quando nós falamos de outras pessoas, nós só estamos falando de nós mesmos. Por quê? Porque é um reflexo. Todos os nossos comportamentos, eles vão refletir o que está em nós. Então, às vezes, você está tão cheio de razão, você está tão na defensiva, você está tão chateado, falando sobre outra pessoa, sendo que aquilo está refletindo você mesma, né? Está refletindo nós mesmas e sobre aquilo que nós estamos dizendo. É um outro cuidado que nós precisamos ter. Existe um ditado que diz o seguinte, quem conta um conto sempre aumenta um ponto, né? Então, às vezes, é as palavras que contam um conto, que vai contando, que vai falando sobre alguma coisa, ou sobre alguém, ou sobre alguma situação, mas sempre aumenta um pouquinho. E aqui é um outro ponto onde nós precisamos cuidar das nossas palavras. Existe uma frase de um homem, um psicanalista austríaco, o sobrenome dele é Freud. Eu não vou dizer o primeiro nome, porque meu inglês não vai ficar bom, não. Ele disse o seguinte, quando Pedro me fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Por quê? Porque quando a gente vê certos comportamentos através de palavras, aquela pessoa, ela só está dizendo o que está acontecendo sobre ela. As nossas palavras, irmãos, elas devem ser temperadas com a palavra de Deus. Elas devem ser temperadas com o caráter de Deus, para que nós venhamos definitivamente, em nome de Jesus, estarmos fazendo boas colheitas daquilo que está saindo da nossa boca, em nome de Jesus. Eita, Deus bom. Lá em Mateus, capítulo 12,
verso 36 ao 37, Jesus nos falou algo que isso aqui também nós precisamos aprender, porque o cuidado em relação ao que nós estamos falando, algumas coisas que podem soar como o que está escrito aqui nesse versículo, é uma outra coisa que o Senhor nos diz para avaliarmos e termos cuidado de como estamos dizendo. Porque, às vezes, nós estamos dizendo algo e a intenção não é o que realmente está saindo da nossa boca. No nosso coração, a intenção é outra. E isso é um outro ponto delicado, que o Senhor precisa que os seus filhos tenham sinceridade, lealdade. Eu até achei isso tão interessante, que nós tenhamos compromisso, lealdade, sinceridade, que nós sejamos cuidadosos com aquilo que sai das nossas bocas. Porque aquilo que sai das nossas bocas, irmãos, esse texto aqui, você vai entender o que pode acontecer quando elas não são ditas de forma correta. Então, Mateus capítulo 12, verso 36. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa ou frívola ou inútil, que os homens, ou seja, que saírem da vossa boca, que os homens disserem, de cada uma, irmãos, isso aqui é algo tão sério, de cada uma das nossas palavras, irmãos, nós daremos conta no dia do juízo. Cada uma. Aí você diz, mas o tanto que eu falo por dia, o tanto que eu falo por mês, por ano, quer dizer que eu vou chegar diante de Deus e vou prestar conta de cada palavra que sai da minha boca, não só eu, mas cada um de nós. Então, o que é uma palavra ociosa, frívola, inútil? É aquela palavra que são aquelas pessoas que elas não querem dizer de verdade. Ou seja, elas não têm a intenção. Por exemplo, alguém que promete algo a você, só que ela falou só da boca para fora. Irmãos, crente tem que cumprir com seus compromissos, tem que cumprir com as suas responsabilidades. Crente tem que cumprir com a sua palavra. Eu me lembro de Bud, que ele disse uma vez que nós valemos aquilo que... O valor que tem a nossa palavra é o nosso valor. Então, se a nossa palavra não tem valor, nós não valemos nada. A nossa palavra é importante, porque é ela que vai refletir Deus para a nossa vida e para a vida de outras pessoas. Aí ele diz o seguinte, muitas pessoas, muitas vezes, elas querem dizer algo, mas elas dizem com meia verdade. Por exemplo, às vezes você diz algo com alguém, mulher, mas tu é tão linda, mas lá dentro, não é não. Aí você diz, gente, mas isso daí quer dizer que não é assim. Mas a gente está só querendo ser doce e gentil. Mas sabe, irmãos, hoje Deus falou comigo sobre isso e disse, não, eu preciso que os filhos de Deus, que os meus filhos, eles precisam serem sinceros. Não, agora uma observação, pelo amor de Deus. Isso também não está nos convidando a dizer, tu é feia. Né, Nocinha? Deus o livre, isso é indelicado. Isso não é coisa de crente, de filho de Deus. Né? Daqueles que reinam em vida, que são abençoados, que foram salvos em Cristo Jesus. Não. Isso é coisa de gente indelicado, que não tem associação com as coisas celestiais, com as coisas do Senhor. Mas dizermos meia verdade, irmãos, dizermos uma mentira para sermos agradáveis, dizermos meia verdade para querermos passar uma impressão que somos bons, que somos autossuficientes, que somos muito, não agrada a Deus. E a Bíblia diz que nós seremos julgados, nós teremos que prestar conta por cada palavra ociosa, inútil e frívola que sai da nossa boca. Isso é bom a gente gerar um temor de Deus na nossa vida. Amém? Por quê? Porque isso se trata de algo muito delicado, irmãos. Com a língua, nós bendizemos a Deus, nosso Pai. Amém, irmãos? Graças a Deus. E com a mesma língua, irmãos, muitas vezes é o que acontecia
nas igrejas do primeiro século, e com a mesma língua, a Bíblia diz que eles maldiziam homens e mulheres feito à imagem de Deus. E aí, na igreja do primeiro século, infelizmente, hoje em dia, nós não temos tido muitas mudanças. Por quê? Porque eu estava vendo algo sobre isso e disse que muitas vezes essa questão de pessoas falarem de pessoas é uma questão cultural, mas eu não concordo muito com isso, não. Eu acho que isso é coisa do diabo mesmo. Eu acho que isso é coisa de quem não conhece a palavra de Deus, de quem não tem temor de Deus. E é esse o desejo de Deus, irmãos, de ouvirmos a sua palavra, de termos temor do Senhor. Sabe, irmãos, quantas vezes, muito provavelmente, você saiu de sua casa hoje querendo uma profecia, né, querendo algo diferente. Não, mas Deus te trouxe a esse lugar hoje para dizer, cuide das suas palavras, porque elas refletirão o reino de Deus nessa terra através de sua vida, ou então elas podem refletir as coisas que você tem dentro de você que estão mal resolvidas. Então, palavras, maldições, elogios e bênçãos, irmãos, infelizmente, elas saem da mesma boca. E aí a palavra de Deus diz, lá em Marcos 11, 23, Jesus Cristo ele disse o seguinte, olha, quando vocês forem falar fé, vocês vão falar palavras. Ele disse, se alguém disser, falar a este monte, ergue-te e lança-te no mar. E não duvidar aonde, irmãos? No coração. Aí ele diz, assim será feito, se disser. Então, a nossa vida de fé, ela está toda instalada naquilo que vai saindo de nossa boca. Então, se hoje você crê que você tem algo, que você sonha, que você deseja muito, e você diz, não, eu quero. Não, eu estou decidida, agora eu vou orar por essa causa, eu não vou abrir mão disso, mas amanhã você se depara em uma outra situação, onde todo aquele discurso feito, daqui a pouco ali na calçada, ele é transformado, ele é mudado, e a incredulidade é inserida nesse discurso. Então, é isso que vai refletir. Isso não vai trazer resposta, não vai trazer mudanças, não vai trazer acontecimentos, porque sempre vai refletir as instabilidades. Um dia você está com fé, mas um dia você duvida. Um dia desse a gente vinha ali em Trindade, Ruth não vai brincar comigo porque eu vou dizer isso não. Aí Rutinha disse bem assim, menina, ela falando do marido dela, cadê teu marido? Está ali. Meu marido é bonito, é rico. Menina, ela começou a falar do Marcelo de um jeito que se eu não conhecesse, mas ele é tudo isso, tá bom, Rutinha? Todo respeito, viu? Se eu não conhecesse Marcelo, não estou dizendo que ele não é não, tá bom? Eu dizia, menina, agora pense no marido que essa menina tem. Mas por quê? Porque se ela ainda não está rica, ele vai ficar. Porque é a fé, minha gente. Se você não acredita no que você fala, me perdoe, mas quem é que vai acreditar? Mas Jesus disse, olha, é o que nós dissermos, é o que sair de nossa boca. Se aquilo que sai da nossa boca não passar pelo nosso espírito e sair pela fé, irmãos, não vai ter acontecimento, não vai ter mudança, não vai ter manifestação. É como eu já falei, as nossas palavras, elas precisam de lealdade, elas precisam de integridade, elas precisam de verdade, porque elas acontecem. Quando elas são ditas de forma contrária, elas também acontecem. Um dia desse, a gente foi para Araripina dar aula, e aí, eu e Marcos, a gente passou 15 dias. Irmãos, foi muito trabalho. A gente elaborou toda a aula. A gente, principalmente meu marido, né? Ele faz a parte mais difícil. Então, ele elabora, ele pontua, ele cria slide, e é aquela coisa, é muito trabalho. E aí, eu orando, pegando um módulo, estudando e tal. Quando a gente chega lá na cidade, irmãos, o material ficou todo aqui. Por causa de dia de estudo, enfim. Aí Marcos disse, e agora? E agora? Aí eu comecei a querer, né? Aí o Espírito Santo, calma. Eu disse, não, pera, eu prego a vida inteira sem slide. Vai chegar um tempo que eu vou decidir mudar isso, mas ainda não chegou. Mas eu prego a vida inteira sem slide. Aí o Espírito Santo disse, olha, Marcos, ele estuda e ele memoriza todos os tópicos, né? E aí, como ele estava com todos os tópicos memorizados, eu disse, Espírito Santo, obrigado. E marquei aí, Sandra, do Espírito Santo, muito obrigado. Aí chegou o pessoal, e aí, cadê o material? Não tem. Oxe, não tem não. Espírito Santo, muito, muito, muito obrigado. Irmãos, aquilo foi gerando uma força dentro de mim. Foi gerando uma força dentro de mim. Que a aula foi maravilhosa, sem material. Glória a Deus.
Mas por quê? Porque a gente não cuidou daquele momento com negativismo. Eita, e agora? Fala-me, ei, não vai dar. Ei, e essa aula? Ou a primeira aula? Meu Deus, não. Eu comecei a lançar palavras sobre aquela situação e dizer, oxe, vai ser boa. Essa aula vai ser poderosa. Essa aula vai ser uma das melhores aulas que a gente deu. E ali a gente precisava desenvolver, que foi, eu fui dar uma matéria e convidei meu marido para dar essa matéria comigo. E a gente fez isso pela primeira vez na nossa vida. E Marquinhos tem um jeito dele, eu tenho o meu jeito. Eu digo, e agora como é que vai colar os dois? Se Marquinhos tem um jeito dele, eu tenho o meu jeito. Eu digo, mas vai dar certo. Irmão, deu certíssimo. Mas o que foi necessário ser feito? Palavra. Eu comecei a plantar essas palavras no carro, eu já dizendo, Deus vai dar certo. Deus vai dar certo. Deus vai... Porque a gente se deu conta, na verdade, não sei se a gente estava entrando em Araripina ou já estava lá. E aí eu comecei a dizer, rápido, rápido. Então, existem coisas, irmãos, que as nossas palavras precisam chegar rápido. Elas precisam chegar como socorro o mais rápido possível, para que não faça as coisas desandar. Quantas coisas desandam, porque quando chega as situações, as dificuldades, aquilo que você acha tão distante, o que alimenta aquele momento são palavras negativas. E aí o que acontece? Por quê? Porque as nossas palavras, irmãos, elas têm poder. Sabe, a mesma fé que Deus usou para criar o mundo é a mesma fé que está em nós. Ela vai crescer, ela vem através da palavra, do conhecimento, do ouvir a palavra. E aí, quanto mais nós ouvimos, mais fé nós teremos. E as nossas palavras, elas precisam sair abençoadas, misturadas com a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Então, eu quero te fazer alguma pergunta. Como? No dia de hoje, nessa semana, no seu trabalho, na sua vida, como você tem usado as suas palavras? O que sai da sua boca em relação à sua casa, em relação ao seu trabalho, em relação aos seus filhos, em relação à política, em relação ao seu patrão, em relação aos seus pastores? O que tem saído de nossa boca? É benéfico ou é maléfico? O que sai da nossa boca? Até porque, irmãos, o que sai da nossa boca não vai atingir a outra pessoa. Vai atingir a nós mesmos. Porque nós temos tido comportamentos de acordo com aquilo que nós estamos absorvendo do Senhor e vai refletir aquilo que está dentro de nós. Então, todo comportamento que nós temos, claro que vem da criação, vem do ambiente que nós nos criamos, mas muita coisa vai refletir, irmãos, exatamente porque está dentro. E a palavra de Deus, oh glória, a palavra de Deus é um presentão para os filhos de Deus, para mudarmos essa realidade nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, eu quero só fazer mais uma pergunta a você. Nós estamos dando vida ou retirando vidas? O que tem acontecido quando as nossas palavras têm saído da nossa boca? O que nós temos falado? Aqui tem 2 conselhos da parte de Deus para mim e para você. O primeiro se encontra em Provérbios, capítulo 11, verso 13. Que é um dos cuidados também, sabe, irmãos? Às vezes a gente cuida de muita coisa. Mas existem cuidados, irmãos, que não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus que nós precisamos ter. E isso é válido para homens e para mulheres. Então, aqui tem o mexeriqueiro. O mexeriqueiro é o quê? Eita, é aquele que, né? Língua frouxa, língua de trapo, como diz por aí. Então, o mexeriqueiro, o fofoqueiro, ele revela o segredo. Mas o fiel de espírito, ele mantém o assunto em oculto. Em outra versão diz, quem muito fala, trai confidência. Então, você pode fazer uma análise, avaliar, né? Fala demais, então vou ter cuidado com o que eu falo, com quem eu falo, se eu devo contar, né? Aquilo que está acontecendo comigo, porque é uma probabilidade, porque é a Bíblia que está dizendo, quem muito fala, ele trai confidência. Eu já vi gente dizendo, não, uma vez foi uma criança, eu fiquei assim, horrorizada. Eu disse, tu sabe guardar segredo? Ela disse, sei não. Sei não. Criança a gente entende, né? Mas é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que os cristãos, crianças, eles vão ter um desenvolvimento, mas todos nascem em Cristo
criancinha. E vai se desenvolvendo e vai crescendo. Então, essa menina ficou perturbada. Não. Segredo não. Mas tem adulto que é do mesmo jeito. Tem adulto que não aguenta, não guarda o segredo de jeito nenhum, né? E aí aqui diz o seguinte: quem muito fala trai a confidência. Ou seja, ele não consegue ser um confidente. Mas quem merece confiança guarda segredo. Então, crente que preza pelas suas palavras, crente que conserva suas palavras, ele vai guardar o segredo de qualquer pessoa. Não é só da pessoa mais querida, mais próxima e mais amada. Mas ele vai dizer, não é de minha conta. Não faz parte da minha vida, não me diz respeito, então guarda. Amém, irmãos? O segundo se encontra em Provérbios, capítulo 20, verso 19. Provérbios, capítulo 20, verso 19. Eita, Jesus maravilhoso. Olha, só dizer uma coisa. Aqui quem está dizendo é a Bíblia. Viu? Não leve para o lado pessoal. Não leve para o lado pessoal. Isso aqui é a palavra de Deus que está dizendo. Então, Provérbios 20, 19 diz: o que anda tagarelando, falando demais, revela o segredo. Não te intrometa com o que lisonjeia com seus lábios. Ô, minha filha, tu bota aquela da King James, eu acho que é assim a pronúncia, se estiver errada, não tem nada não. Bota isso. Quem vive contando casos sigilosos, por exemplo, às vezes a pessoa ela nem guarda, eu entendo o seguinte, que quem não guarda de outra pessoa não guarda o seu também, né? Aí diz assim, quem vive contando casos sigilosos não sabe guardar segredos. Portanto, evite a companhia de quem fala demais. Eis um silêncio na congregação. Eu não sei, né? Pois é. Por quê? Porque falar é uma coisa séria, meus irmãos. O que sai da boca é uma coisa séria. Eu conheço uma determinada pessoa que mora em um determinado lugar, que lá era o melhor lugar do mundo, mas essa pessoa tem falado tanto, de forma contrária desse lugar, que lá se tornou um lugar ruim. O nosso mundo, ele vai refletir o que sair da nossa boca. Eu quero que você leve essa mensagem para casa essa semana. Chegue na sua casa e faça uma avaliação sobre algumas coisas. E veja o que eu estou dizendo em relação a isso. O que eu estou dizendo em relação ao marido. Sabe, irmãos, tem esposa que o marido ele não tem nome. O nome dele é praga, é bicho ruim. É troço. O YouTube está aí me gravando. Depois, Geraldo. É isso. Tem homem que ele muda até o nome. Porque as mulheres, elas são tão desleais com suas palavras. Elas são tão desleais com o vínculo do casamento. Com aquele vínculo que Deus abençoou e uniu. Que o marido muda de nome. Que o marido não tem mais nome. E as mulheres também. Ela é onça, é valente, é cangaceira. Elas também mudam de nome. E você sabe que o nome, muitas vezes, ele faz da pessoa aquilo que o nome diz. E aí, de tanto ela ser chamada de cangaceira, ela realmente é uma cangaceira dentro de casa. O homem, de tanto ser chamado de ruim, ele faz questão de ser ruim e ele diz, só porque ela está dizendo. Por quê? Porque são as palavras. Quando eu falei de Rutinha conserve isso, pelo amor de Deus, pelo resto de sua vida. Porque vai chegar dia que você vai ter um trelelezinho, não estou desejando, com Marcelo que você vai, aí engole, morde a língua levemente e segura. Por quê? Porque, minha gente, quando a gente casa, a palavra aqui não é sobre casamento, mas eu entrei aqui, eu saio já. Quando a gente casa, é tudo, né, maravilhoso no início, tudo, mas a gente vai ter que se adaptar àquela nova pessoa, com aquela nova visão, com aquele pensamento diferente, com ideias diferentes, com jeito diferente. E aí isso precisa ser muito bem feito. E as palavras, elas serão muito importantes. Então, hoje, como é dia das mães, maridos, hoje é dia de dizer você está linda, você está cheirosa. Estou tão feliz que você está aqui do meu lado na igreja. Te amo. Sabe?
Talvez vocês saíram de casa hoje, tiveram um pega para capar, mas aí é hora de fazer as pazes. Dá um beijinho, ó, pisca o olho, né? Perdão. Joga um perdãozinho assim no ar, né? Por quê? Porque é isso que reflete de nós, minha gente. Se nós amamos a palavra, se nós falamos de perdão, se nós falamos de amor, agora só para concluir, deixa eu dizer uma coisa. Nunca pense que você vai viver e se relacionar com pessoas, com seu marido, com seus filhos, com seu amor. É o amor de Deus que foi derramado no seu coração, que vai sustentar a sua vida, seus relacionamentos, sua família, seu casamento. Quem disse que a paixão vai sustentar o casamento de ninguém? Vai não! A atração foi Deus que criou, que é aquela paixão desenfreada, que a pessoa fica até sem fome, não dorme, né? Vê a pessoa, fica toda se tremendo. Aí você diz, Deus fez para unir o casal. Mas aí depois, isso daí tem um tempo, tem um prazo de validade, vence. E aí depois você vai contar com o amor de Deus. E é o amor de Deus que vai fazer aquele marido que te fez raiva de manhã, hoje à noite você dizer, te amo, meu filho, me perdoe. Não é? Que vai fazer você olhar para quem te chateou hoje e dizer, eu te perdoo em nome de Jesus, eu te perdoo por causa do amor de Deus em mim, que me move, que não me deixa em paz. Não, me deixa em paz não, isso aqui está errado, né? Que faz com que eu não fique quieto, que eu não guarde coisa ruim. Então, meus irmãos, sabe, essa palavra, eu acredito que trouxe algo para a sua vida. Amém? Sei como você saiu de sua casa, não sei o que foi que você ouviu hoje que lhe entristeceu. Eu não sei o que te fez te entristecer, o que te fez mudar de ideia em relação a alguma coisa, o que te fez ter pensamento diferente. Mas se nós estamos confessando a Cristo como Senhor e Salvador, os nossos comportamentos, aquilo que nós estamos dizendo, precisa se alinhar com a palavra de Deus. Ah, irmão, se não se alinhar, não vai não. Não vai para frente, não. As coisas começam a dar errado, desandar, andar para trás. Por quê? Porque as palavras que têm saído da boca é justamente o contrário daquilo que Deus deseja. Deus deseja, meus irmãos, que as palavras que saiam da nossa boca sejam misturadas com a dele. Mas assim, com lealdade, com integridade, de forma total. Para que as bênçãos do Senhor, através das nossas palavras, estejam se manifestando nas nossas vidas, em nome de Jesus. Se você fizer isso, vai ser fácil perdoar quem te machucou. Se você fizer isso, vai ser fácil dizer que ama aquela pessoa que te entristeceu no dia de hoje. Se você fizer isso, vai ser fácil você liberar perdão sobre pessoas que te rejeitam, sobre pessoas que falam de você. Irmãos, crentes não é para estar se preocupando com quem fala de você, não, porque isso aí não tem como evitar, não. É igual penas jogadas ao vento. Você vai orar, abençoar a vida dessa pessoa, porque nós precisamos refletir o poder e a presença do Senhor através dos nossos comportamentos e através das nossas palavras também, em nome de Jesus. Amém. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.